A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, querido visitante, você que está aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus conosco, seja muito bem-vindo a EBD Ágape. Nesse episódio, nós iremos continuar o estudo de Ezequiel 16, então vamos fazer Ezequiel 16, parte 2. Para você que não assistiu a parte 1, você pode assistir, tá? Para acompanhar conosco, ou mesmo acompanhar agora o que a gente vai trazer. Em Ezequiel 16, na parte 1, nós estudamos o capítulo inteiro, mas falamos a respeito dessa primeira parte em que Deus fala da origem de uma mulher que estava sendo desprezada, de uma criança que foi desprezada, mas que Deus encontra essa criança e com compaixão cuida dela, trata dela, lava, transforma essa pessoa desprezada numa rainha adornada. E aí, essa pessoa, essa rainha adornada, que Deus faz uma aliança de casamento, ela vem a não se comportar da maneira correta e ela começa a trair o seu marido, trair a Deus e fazer coisas que não são pertinentes e que não têm relação com a gratidão e com a responsabilidade que ela tem frente a tudo aquilo que ela recebeu. Então, o que Deus vai fazer? E a palavra que Deus traz é que sim, foi um erro, mas ele continua como um Deus se essa mulher que representa a nação de Israel, que representa a nossa vida, se arrepender. Então, que você possa continuar conosco aqui, estudando e ouvindo a respeito de Ezequiel 16, parte 2, uma palavra de Deus, para que a gente venha a ter o caráter de Deus em nosso coração e entender e que é assim um tempo de arrependimento e que as mãos do Senhor continuam disponíveis para aqueles que olham para a justiça de Deus e dizem: Deus, eu errei, eu quero essa aliança eterna que coloca a sua lei no meu coração. Sejam bem-vindos, é BD Ágape. Vamos dar continuidade. E aí, queridos, falando de Jesus, vem o verso 62. Dá vontade de estourar fogos. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Verso 63. Para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha. Quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Antes disso um pouco, verso 60, já começa a falar de Jesus. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade. E estabelecerei, futuro, estabelecerei contigo um concerto eterno. Então, queridos, Jesus está o tempo todo na Bíblia. Não existe tempo da lei, tempo da graça, não existe Antigo Testamento, Novo Testamento. Existe uma primeira aliança, uma segunda aliança e um único testamento. Testamento é um instrumento que aquele que morre descreve as suas vontades para quem fica. Isso é um testamento. Então só existe um testamento. E a aliança foi refeita desde o tempo da primeira aliança. Que essa mulher adúltera rompeu, adulterou. E aí, queridos, antes de entrarmos no capítulo 17, esta mulher adúltera, que muitas vezes a gente lê a Bíblia e aponta para essas palavras, para este papel, para o papiro, a gente deve apontar para o nosso peito, para falar esta mulher adúltera. Vocês estão acompanhando as notícias? A gente fala hoje aqui em setembro de 2020. Vocês estão acompanhando as notícias, o que está na mídia comercial, que é o que vende, o que estão falando sobre a igreja. Não dê margem para isso, porque ali não está falando do pecado de uma pessoa. Estão ali colocando a mulher adúltera. Mas isso já aconteceria. Nós sabíamos disso. A gente não precisa ficar olhando para saber. É só ler a Bíblia. O que a gente precisa fazer é cada um tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ao invés de ler a Bíblia apontando
para o papel, vamos ler a Bíblia apontando para o nosso peito. Essa mulher adúltera. Porque o pecado não é de uma pessoa. Lógico, lá no capítulo 18 nós vamos ler de novo a mesma coisa que já lemos em Jeremias 31 e já lemos aqui também em Ezequiel sobre a responsabilidade individual. Mas, quando nós somos postos como exemplo para o mundo, nós somos um só corpo. Nós carregamos uma só bandeira. Nós pregamos apenas um nome, que é o nome de Jesus. E nós podemos nos arrepender pelo pecado do corpo. E é isso que eu quero te chamar aqui, queridos. Porque o Senhor olha para nós como a noiva, aqui, ó, no verso 55. Ele olha para nós como a noiva que tornou o seu primeiro estado. Então, que você, que eu, que nós juntos olhemos uns para os outros como a noiva, como a mulher fiel, como a mulher que cuida do seu lar, como a mulher que ama o seu marido, que deseja o seu marido, que corre para o seu marido desesperadamente, que cuida da aliança. Cuidado com o que você fala. Ainda ontem eu estava com uma pessoa que cuidava de mim na fisioterapia e ele se declarou para mim com a fé que ele professa e ele comentou comigo sobre as notícias que têm saído sobre a igreja. E eu disse a ele, cara, eu não dou muita margem a isso, porque isso para mim, primeiro, não é novidade, todo mundo falha. Segundo, isso é o que vende. Tem muita coisa que não dá ibope, mas que é bom e não é falado. E outra, eu preciso defender a igreja corpo de Cristo, porque eu sou cristão protestante e eu não posso deixar que a igreja, eu não posso ajudar que a igreja corpo de Cristo seja mal falado. Ele não professa a mesma fé que nós, mas eu precisava dizer isso para ele, com muito amor e cuidado, mas nós precisamos defender o corpo de Cristo, porque foi isso que Cristo fez. Ele primeiro cobriu, adornou, alimentou bem, deu todas as riquezas. A mulher adulterou. Ele volta e diz: também tu e tuas filhas tornarei ao vosso primeiro estado. Então, queridos, vamos ter misericórdia uns dos outros, entre nós. Entre nós, vamos ter misericórdia uns dos outros. É isso que o capítulo 16 nos fala. E no começo do texto, né, quando a gente vai ver, o Senhor já traz o alerta. Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ele também já sabia, né, e ele deixa descrito a tendência da prostituição, da tendência do homem, da mulher, vir pecar, mesmo com todo cuidado. Ponto. O interessante é que já está escrito, né? E por estar escrito, não precisa as próximas gerações cair no mesmo pecado. O que falta muitas vezes, e isso tem sido muito importante, o nosso papel, e o teu papel que está ouvindo, escutando e anotando, que você não precisa cair em prostituição, porque já está escrito. E o seu exemplo vai fazer com que outras pessoas também não venham a cair em prostituição. Muitos cairão, infelizmente, mas está escrito na palavra. E o Senhor vai resgatar. Mas ela precisa reconhecer. E o Senhor, quando faz trazer as abominações, ele faz com que o conserto venha mediante os erros, que ela reconheça os erros. Então você que está nos escutando, que nos acompanha todas essas aulas, e anota, faz suas anotações, que vem estudar, lembre dessa passagem da prostituição, que você não precisa passar por isso. Você não precisa se prostituir. Já está escrito na palavra. Você sabe quais são as abominações. Fuja delas. Tenha um entendimento dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Só para fechar, vamos retornar aqui ao 16, e para fechar, abra sua Bíblia. Êxodo 34, verso
6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Queridos, se a graça não está aqui, aí a gente vai, você bota o seu comentário aqui, se você não viu a graça, com todo amor e cuidado, eu vou te procurar para pessoalmente te dar tudo o que está dentro de mim sobre entendimento de lei e graça. Porque, entenda, a graça está o tempo todo presente. A lei só veio por uma ação da graça. Ok? Depois a gente entra mais nisso, mas eu precisava te mostrar essa revelação aqui em Êxodo 34, do que está escrito em Ezequiel 16, e que traz sobre a mulher adúltera um novo tempo, ela voltando ao primeiro tempo, onde ela era limpa, pura e perfeitamente adornada. Perfeitamente mesmo, porque a Bíblia diz perfeita. Glória a Deus por isso. Brenão, quer comentar algo? Quero sim. Só para iniciar, nesse Êxodo 34, 6 e 7, alguns irmãos podem, dependendo da versão que estão lendo, né, não ter talvez a compreensão completa das palavras. Eu vou só repetir as palavras que o pastor Guilherme trouxe numa outra versão. Né? Ele traz que Deus é compassivo, então você pode lembrar, quando você quiser lembrar do Senhor, lembra de compaixão. Ele consegue olhar para a sua dor, olhar para quem tem problemas e se compadecer. Deus é gracioso, é a segunda palavra, e pode estar trazendo a ideia de que ele nos dá algo sem que a gente venha a merecer. A graça é algo que eu recebo não como recompensa somente, né? A graça é algo que eu recebo por Deus ser gracioso, faz parte de Deus nos dar algo. Então Deus é compassivo, gracioso, ele é tardio em irar-se. Isso quer dizer que pode alguns lugares ser escrito longânimo, talvez. E tardio em irar-se, ele nos dá tempo de arrependimento. Então vamos nos aproveitar dessa bênção de ter um Deus que nos dá tempo para se arrepender. Ele é um Deus que tem amor de aliança, uma palavra que eu gosto muito, Hesef em hebraico, uma palavra que diz amor de aliança, e ele é um Deus fiel. O que eu queria comentar aqui conosco? A gente viu uma tensão em relação ao caráter de Deus e como Deus tem que tratar uma humanidade. Então Deus é um Deus amoroso, mas com uma humanidade que muitas vezes falha. E eu quero me apropriar aqui, junto contigo, da palavra do pastor Guilherme, de que Israel e Jerusalém somos nós. Né? A palavra de Deus ela é tão perfeita que ela consegue, naquele momento, usar uma figura, dizendo que a nação é uma mulher que tem uma aliança com Deus, mas hoje eu consigo ler essa mesma palavra que fez com que uma nação fosse representada por uma pessoa, eu consigo ver essa pessoa como sendo a minha vida. Né? E trazer a palavra de Deus para mim. Eu sou Israel, eu sou Jerusalém, eu sou a pessoa que Deus olhou com compaixão, eu sou a pessoa que recebeu graça, que recebeu presentes de Deus, eu sou a pessoa que, se errar e quando errar, Deus me dá tempo para me arrepender. Eu sou essa pessoa e eu quero trazer algo para vocês aqui do fundo do meu coração. E é esse tempo que eu vivo agora. Eu estou vivendo o tempo de Deus estar mostrando na sua palavra e, como um pai amoroso, ele nos dá tempo de arrependimento. Queridos, quando Deus traz profetas, quando Deus revela a sua palavra, mostrando o que é justiça, ele vai ser justo. Isso não quer dizer que ele deixou de ser amor. Ele prova que ele é amor quando ele nos dá tempo de arrependimento. E aí é muito importante essa questão de Deus não vai deixar de julgar, porque nós temos um padrão elevado a seguir. Uma pergunta interessante. Quem nos julga? O mundo julga o nosso comportamento para que o mundo seja salvo. Ou seja, se estamos nos comportando da maneira que Deus quer, o nosso exemplo pode salvar as pessoas que não conhecem a Deus. Mas o mundo julga
para que o mundo seja salvo. Eu sei que tem pessoas que estão não servindo a Jesus, que também vão julgar, vão bater, vão falar mal, mas não enxergue dessa maneira. Enxergue que nós que também fazemos parte do mundo, entenda esse fazer parte, não que a gente não viva no mundo agora, mas Deus nos chama para fazer parte de um novo corpo, de uma nova nação, de outro formato de vida. Então, quando as pessoas estão jogando pedra em você, com você fazendo as coisas certas, traga à sua memória a palavra de Pedro, que se você está sofrendo, mas está sofrendo como cristão, fique feliz. Jesus fala isso também, que apedrejaram os profetas e que sejamos mais do que felizes quando as pessoas estiverem falando mal da gente, porque a gente fazendo o comportamento correto. Isso vai gerar salvação. Quantas pessoas antes perseguiam a igreja e que depois acabaram se tornando parte do corpo de Cristo? Um grande exemplo disso, o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, mas que depois foi salvo pelo Senhor, né? Quem nos julga? O mundo para ser salvo ou Deus para nos curar? Observe que o julgamento de Deus é um julgamento que vem não dizendo você está julgado, sentença na mesma hora. Não. E eu quero trazer isso para você, que foi algo que Deus me trouxe hoje, porque eu estou pedindo perdão a Deus a respeito de pecados que eu tenho cometido. Quando eu falo de pecados, querido, eu estou falando de coisas que eu estou errando o alvo. E eu tenho falado para Deus, Senhor, me perdoa, eu quero ser diferente. Ou seja, quando Deus traz a justiça, que em nosso coração venha a vontade de ser, de ter essa justiça de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo que está em nós, ele vai ficar ali chorando e falando conosco que há um outro caminho e que Deus é capaz de nos dar força para que a gente consiga esse outro caminho. Então, a gente não se esquecer que Jerusalém e Israel somos nós. Eu declaro ao Senhor a necessidade de um novo nascimento, né? Deus traz aí no começo de que a nossa ação pode ser uma ação baseada na nossa cultura, associada a erros de gerações passadas. Não que a gente está culpando a geração passada, mas que nós estamos dizendo, somos filhos deles mesmo. Assim como as gerações anteriores erraram, eu estou fazendo esse erro também, posso estar fazendo até pior. E aí o Senhor Jesus vem e traz a Nicodemos que é necessário que a gente nasça de novo. Existe um tempo de chorar e um tempo de se alegrar. A gente precisa ser consciente desses tempos. Se estamos agora, se você, meu querido irmão, ou você que está ouvindo e ainda não se identifica como corpo de Cristo, mas que, se assim Deus quiser e você quiser, você pode. Se você está no mesmo tempo que eu, que é um tempo de chorar, que é um tempo de Deus falar, olha filho, você errou, mas eu estou te dando tempo para que você vá até mim, converse comigo, eu quero tratar a sua dor. Consequências podem vir, sim, como um bom pai, executa a sentença a favor da vida do seu filho, para que o seu filho não viva uma vida ruim. E ele é o mesmo pai que diz, eu faço a ferida, mas eu também curo a ferida. Deus não está dizendo que faz a ferida porque quer te machucar. Deus está dizendo que ele precisa ser justo para que você viva uma vida santa. E eu tenho isso para mim. Para mim, hoje é um tempo de chorar. Mas eu sei que eu posso chorar diante de Deus, porque ele é um Deus que é tardio em irar-se. E quando ele se demonstra como um Deus tardio em trazer uma execução rápida na minha vida, ele está dizendo, filho, se aproxima de mim. Porque eu sei que eu posso curar sua dor, posso te dar força para que você seja santo. Os nossos erros podem estar consolando o erro de outras pessoas que estão fazendo coisas erradas. E consolar aí é uma palavra ruim que o profeta traz. Pode estar fazendo com que outras pessoas achem assim, eu sou justo porque a igreja é menos justa do que eu. Então Deus quer que você se aproxime dele, para que as pessoas, sim, joguem pedra na igreja, mas pela igreja ser santa. Joguem pedra em mim, para não estar dizendo igreja, para que eles joguem pedra em mim, dizendo assim, eu não suporto a santidade que Deus tem dado a esse rapaz. Mas, da mesma maneira, eu vou poder dizer para eles, olha, eu errei e o Senhor é tardio em irar-se. Esse caminho também é disponível para você. Nós somos da mesma família, queridos, nós cristãos, porque temos o mesmo pai, não porque não erramos. Por isso que eu não tenho coragem de julgar um irmão a não ser como Deus. Você diz assim, como assim, Breno? Eu não julgo um irmão para a condenação dele. Porque Deus, quando julga, um Deus tardio em irar-se, quando o irmão comete um primeiro erro, ou um segundo erro que seja, Deus julga para eliminar o pecado e trazer o irmão de volta à consciência do que é a família de Deus. Ele não julga para jogar pedra, ou ele não julga para se sentir melhor. Ele julga como o irmão mais velho que quer a cura
Então, eu posso julgar aquelas ações de pessoas que fazem parte da minha família, que é a igreja, eles continuarão fazendo parte da minha família. Meu filho não deixa de ser da minha família quando ele erra, mas eu preciso tratar o erro. Meu irmão não deixa de fazer parte da minha família porque ele erra, mas se eu estou de pé, eu vou lá, como um servo de Deus, tentar trazer algo para ele. E a Bíblia ensina: vá você primeiro, se ele não te ouvir, leve um outro irmão. Olha como Deus está tentando trazer aquela pessoa de volta. Vamos lembrar que esta palavra que está em Ezequiel é de um povo que já recebeu instrução e já recebeu correção de Deus por mais de 1000 anos. Essa não é uma palavra sozinha. Deus levantou profetas por muito tempo dizendo: vocês estão errados, se corrijam, vocês estão errados, se corrijam, vocês estão errados, sejam corrigidos. Então, eu não tenho vergonha de fazer parte do corpo de Cristo. Muito pelo contrário, eu quero ser santo e quero ser como Deus é. Eu prefiro receber pedras por fazer parte de uma família de um Deus que quer salvar a humanidade toda, que também erra, porque vamos nos lembrar que todos aqueles que jogam pedras também erram. Como disse o nosso pastor e mestre Guilherme, que eu glorifico a vida dele, né, um mestre da nossa vida, mas naquela mulher que estava lá com Jesus, que eles disseram: e aí, mata essa mulher ou não? Ela foi pega no ato de adultério. Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, existe o tempo de execução? Existe. Se você quiser continuar no pecado, mas eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós somos aqueles que, quando olham para a justiça de Deus, se arrependem e que têm em Deus essa opção e essa oportunidade de arrependimento e de cura. Não vamos nos esquecer que a segunda aliança dizia que Deus iria colocar as leis dele em nosso coração. Então eu clamo ao Senhor pela segunda aliança, que não é uma aliança que destrói a primeira. Deus diz que ele está fazendo uma nova, não porque ele quer fazer uma nova, mas porque Israel quebrou. Mas ele diz que a segunda aliança é a capacidade do próprio Deus colocar as leis dele em nosso coração. E eu clamo por a segunda aliança na minha vida e na vida daqueles que quiserem. Glória a Deus. Eu estou, irmãos, extremamente feliz e radiante com esse mover de Deus através das nossas vidas, da EBD, através da vida de Breno, de Daniel, homens dignos de serem amados, de serem perdoados, homens dignos de serem abraçados, né? E de serem também elogiados por nós, porque nós precisamos, queridos, olhar uns aos outros como essa noiva adornada. Sabe essa coisa de pecador querendo ser santo? Misericórdia, irmão. Deus não olha para mim nem para você como pecador. Deus está olhando para nós como uma esposa, uma noiva adornada. Deus está olhando para nós como Ele nos preparou e não como nós ficamos por nossa vontade enganosa, cheia de iniquidade. Para com isso. Breno é um homem santo, Daniel é um homem santo, Pastor Flávio é um homem santo, Bruno é um homem santo, Marina, mulher santa, Jaqueline, mulher santa. Eu sou um homem santo. Você que me ouve é um homem, é uma mulher santa. Receba isso no seu espírito, queridos. Tá bom? Não aceite mais. O pecado é um acidente. Tá bom? A sua constância é na santidade para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos lá. Capítulo 17. Não vamos para o capítulo 17. Rumine, queridos, o que a gente acabou de trazer. Meu espírito traz aqui para que a gente fique aqui. Próximo episódio será o capítulo 17. Talvez, junto com o 18, nós não temos o governo pleno da EBD. Nós governamos aquilo que o Senhor nos apresenta no dia de hoje. O dia de amanhã, os minutos seguintes, o governo dele. Ok? Eu amo a sua vida e quero orar por você. Quero orar por aquelas pessoas que você vai apresentar agora aí o nome dela. Enquanto eu oro, você apresenta o nome dela em oração. Essa oração vai para ela também. Porque
Todos nós somos homens, mulheres santos, somos noivas, adornadas, protegidas, somos noiva, amém? Somos noiva, adornada, protegida, e individualmente eu sou um homem santo. Você, você é uma mulher santa, seu marido, um homem santo, individualmente, tá? Juntos nós somos a noiva que Deus, em Jesus, reconciliou, restaurou todo o processo. Amém? Vamos lá, podia ficar falando aqui mais 40 minutos, 50 minutos, mas não é esse o propósito. Vamos orar. Deus Pai maravilhoso, verdadeiramente nós entramos nesse episódio, eu não fazia ideia de como o Senhor me marcaria, Pai. Deus, muito obrigado, porque o Senhor mudou minha vida hoje. O Senhor mudou meu ministério hoje. Obrigado, Jesus. Eu não tenho palavras, Senhor, para dizer o que o meu coração pede. A alegria que está em mim, a lágrima que cai, não tem como dizer, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que aquilo que eu estou sentindo, a transformação que a tua palavra operou em mim hoje, vá sobre esse irmão que me ouve, essa irmã que me ouve, as pessoas que eles estão colocando agora diante do Senhor em oração, que essas pessoas recebam a transformação, recebam o perdão, recebam a graça do Senhor em seus corações. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a manifestar o ministério da reconciliação. Nos ajuda, Pai, a ensinar a lei e os profetas, porque sem isso não tem como ensinarmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai querido, pela revelação. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres que o Senhor tem colocado ao meu lado, cheios do teu espírito, tementes, poderosamente usados, poderosamente quebrantados, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela coragem que o Senhor me dá de confessar minhas falhas, meus erros, assim também aos meus irmãos. Muito obrigado, Jesus, que essa humildade venha cada vez mais dentro de nós, de cada um de nós, Senhor. Essas pessoas que os irmãos estão colocando agora diante do Senhor em oração, que a humildade do Senhor invada o coração deles, porque só assim nos aproximaremos do Senhor, dia após dia, cada vez mais, para a honra e glória do sangue, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para louvor do Senhor, Papai querido, Papai querido, Papai querido, Santo de Israel, Papai querido, Papai querido, coloca a mão agora no seu coração, no seu peito e diga assim, Papai querido, porque ele está dentro de você, o Espírito Santo, que é o Papai também. Coloca a mão agora e diz assim, Papai querido, obrigado, porque está aqui uma mulher que foi preparada para reinar, um homem que foi preparado para reinar. Está aqui uma parte da noiva de Cristo, que um dia errou, mas hoje volta ao primeiro amor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Amém, queridos. Que Deus te abençoe.